Muita gente anda revoltada, ou muita gente anda contrariada, porque acha que o imigrante é o problema. Então aponta o imigrante, tem raiva do imigrante, que graças à sua chegada aqui, os preços aumentaram, graças à sua chegada aqui, a criminalidade aumentou. E assim, imigrante, ele não é causa de problema nenhum. Imigrante, ele é a consequência. A causa era a política que convidava esse imigrante para vir para cá. Política permissiva de que qualquer imigrante, de qualquer forma, poderia entrar aqui e estava tudo bem. O imigrante é só a consequência. Blá, 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 blá. Fala, velho, tudo bom? Gustavo Luna aqui na área. Antes de mais nada, já vou pedir, se inscreve aí, deixa o like, ok? Acompanha aqui o canal para poder ficar por dentro de tudo que a gente rola aqui na internet. Falou? Então, vamos bater esse papinho? Agora acabou a manifestação de interesse, não é? Brasileiros aqui em Portugal pensando, e agora, meu Deus, acabou o sonho. Olha só. Antes de mais nada, vamos fazer uma recapitulação, que é sempre bom a gente lembrar o que era a manifestação de interesse. Quem está falando aqui é só mais um brasileiro que veio para cá. Não sou especialista de imigração, não sou advogado, não sou porra nenhuma. É só uma pessoa que na prática está vivendo isso e pode contar para vocês. Beleza? Então, de forma prática, o que é a manifestação de interesse? Nada mais era do que uma condição cedida pelo Estado, a qual você vinha como turista, entrava legalmente porque veio como turista em Portugal, porém chegou aqui em Portugal, passou aí o seu período de turismo, você olhava e dizia, opa, quero morar aqui, governo, quero morar em Portugal. Manifestava isso de forma oficial. Eram requeridos algumas coisas. Então o que você precisava ter? Você precisava ter um contrato de trabalho, uma proposta de trabalho, você precisava ter o número da segurança social daqui e alguns documentos básicos. Aí você tinha esses documentos, dava entrada na manifestação de interesse e você, entrando como turista, passava a ser um candidato a primeiro residência temporária, depois segunda residência temporária, depois residência permanente, a qual você ia pedir a cidadania portuguesa, ou seja, a cidadania europeia. Isso era um processo do próprio governo, que o próprio governo havia colocado ali uma condição de exceção para regularizar quem tinha entrado aqui como turista e tinha ficado. Eu costumo dizer o seguinte, que leis e normas, elas passam mensagens, tá? Sejam diretas ou indiretas, elas passam mensagens. Se você como administrador, você como político num país, você cria uma regra, cria uma lei que diz que pessoas que entram como turistas podem requerer se tornar residentes temporários, depois permanentes, depois cidadãos do seu país, sem ter que retornar ao seu país de origem. Se você criou essa norma, você está dando um recado, você está dando a seguinte mensagem para um candidato a imigrante. Pode vir como turista, você aqui tem meios de se legalizar. Esse tipo de recado era dado e era reforçado, até eu diria, por exemplo, com visitas do presidente português ao Brasil, que basicamente fazia convites a brasileiros que sim, os brasileiros são bem-vindos, venham a Portugal. Você tem, desde 2017, esse processo de manifestação de interesse, que acabou agora em 2024. De 2017 para cá, pode-se dizer literalmente que esses imigrantes foram convidados a Portugal. Então, se você convida imigrantes a Portugal e isso vai enchendo a sua capacidade e de repente você tem uma superlotação de imigrantes em Portugal, você não pode culpar ou penalizar em momento algum o próprio imigrante pelo fato de que está cheio. Você tem que pensar o seguinte, o seu governo, o governo português, convidou esses imigrantes. Esses imigrantes vieram porque havia uma normativa que dizia, pode vir, aqui você se legaliza. Agora, agora nesse mês, junho de 2024, que foi extinta a manifestação de interesse, agora sim vai haver o controle. Então agora sim você está dizendo, olha, você não venha mais, tá bem? Porque agora já não pode mais se legalizar através de vindo como turista. Você tem que sair do seu país com um visto, seja de trabalho, seja de estudo, seja de nômade digital, tem que vir com um visto. Então deste momento para frente, o que é que você vai ter? Você vai ter um filtro, uma volta à normalidade com relação ao quantitativo de imigrante. E automaticamente, pelos filtros que foram colocados, você vai ter um qualitativo também. Porque se você fala que a pessoa só pode vir com proposta de trabalho, então a pessoa tem que ter ali a empresa que contratou, a qualificação profissional, etc, etc. Se você coloca que a pessoa só pode vir como estudante, a pessoa vai ter que comprovar qual estudo que ela vai fazer,
o quanto ela pode pagar desse estudo, o quanto ela tem para poder morar num país enquanto está estudando. Então você cria um filtro quantitativo e um filtro qualitativo, que antes não havia. Por quê? Porque qualquer pessoa que entrasse como turista podia requerer essa autorização. Então assim, sempre que você tem um português, ou lindamente e ironicamente, até brasileiros reclamando da superlotação de imigrantes aqui em Portugal, você tem que pensar o seguinte: antes essa imigração foi estimulada, sem freios e sem filtros. E agora sim, essa imigração está sendo filtrada. Você está colocando reais condições para só vir quem pode vir. A tendência, realmente, galera, eu acho que é, a partir dos próximos meses, a coisa ir acalmando e abrandando. E aí entra uma segunda situação que eu acho super, aí sim, eu acho super benéfica para quem está aqui, imigrante ou não, que é a volta do mercado ao normal. Uma vez que vai parar essa loucura de um monte de influência, não é verdade? Vem para Portugal, pode vir, pode vir. Isso vai acabar. Esse comércio todo vai acabar. A super procura por imóveis, a supervalorização dos imóveis, tudo isso tende agora a diminuir. E o mercado voltar ao normal. Acredito que de 6 meses a 1 ano, se mantidas essas decisões que o governo tomou agora, a tendência é a coisa voltar ao normal. Vamos ver o que vai acontecer. De novo, eu não sou nenhum especialista, sou só uma pessoa que está aqui. Beleza? Vocês querem saber a minha opinião sobre isso? A minha opinião é que sim, foram boas decisões. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que não me beneficiei da política anterior, porque sim me beneficiei. Mas o fato é que realmente, uma vez aqui dentro, você percebe que o mercado está complicado para absorver tanto imigrante assim sem critério. Você tem muita gente morando na rua. Você tem muita gente sem ter como conseguir casa, sem ter como conseguir trabalho. O próprio mercado, a própria infraestrutura do país chegou num ponto, num platô que não consegue mais abarcar. Então assim, se não consegue mais abarcar esse povo todo, tem que ter um freio de arrumação sim. Então esse freio de arrumação chegou. Galera, vou indo lá, só isso mesmo. Beijo pra vocês. Vou aproveitar o sol. Vai lá. Foi? Não, foi. Já tem um bocadinho. Porradinha aqui, ó. Ali, ó. Caiu uma ali. A palavra do campo.